Olá e sejam bem-vindos ao segundo episódio desta minissérie. Neste episódio, iremos abordar mais 3 direitos-chave da saúde reprodutiva, bem como o papel do psicólogo e outros profissionais para o cumprimento dos mesmos. Sem mais demoras, vamos dar início a este episódio. Sobre os direitos-chave das pessoas lésbicas, gays, bissexuais, transgênero e intersexo, algumas atitudes, leis e práticas discriminatórias, combinadas com proteção legal insuficiente, expõem estas pessoas de todas as idades e em todas as regiões do mundo a violações flagrantes dos seus direitos humanos. Todas as pessoas têm o direito de serem livres de discriminação, inclusive com base na sua orientação sexual, identidade ou expressão de género e características sexuais. As normas internacionais proíbem a discriminação no uso do direito de saúde física e mental com base na orientação sexual, identidade de género e outros status. A não discriminação, no contexto do direito à saúde sexual e reprodutiva, também abrange o direito de todas as pessoas, incluindo lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros e intersexuais, a serem plenamente respeitados pela sua orientação sexual, identidade de género e status intersexual. As leis criminalizando as relações entre sexos iguais e formas de expressão de género violam os direitos humanos da população LGBT, pois legitimam o preconceito e a violência e impedem o acesso aos serviços de saúde. Estas leis, contra, por exemplo, casamento entre pessoas do mesmo sexo ou transgênero, ou até adoção, assim como qualquer lei que ponha de parte e proíbe estas pessoas de terem acesso a necessidades básicas da vida e da saúde, violam os direitos humanos e são usadas para assediar e processar indivíduos devido à sua escolha sexual e de género. Pessoas LGBT e intersexo podem ser alvos sujeitos a abusos e maus-tratos no contexto da saúde. Os órgãos dos direitos humanos condenam submeter pessoas a maus-tratos e procedimentos médicos não consensuais, independentemente das suas orientações e escolhas sexuais, tais como tratamento involuntário, avaliações psiquiátricas forçadas ou involuntárias, cirurgia forçada ou coagida ou esterilização. Procedimentos que raramente são medicamente necessários podem causar cicatrizes, perda de sensação sexual, dor, incontinência ou depressão ao longo da vida. Relativamente a tratamentos e terapias de conversão, estes são considerados torturas, estando por isso proibidos em vários países. Assim, o psicólogo atua nesta área ao proporcionar acolhimento de qualidade para a população LGBT, tendo um entendimento adequado acerca da forma como a experiência de exposição à violência, preconceito e rejeição pode ter consequências negativas na saúde mental e trazer muitos outros prejuízos, ao ajudar a população LGBT a se reestruturar cognitivamente, emocionalmente e comportamentalmente e a ter outras visões de si, do mundo e do futuro, e a desenvolver estratégias assertivas de enfrentamento às adversidades por parte destas comunidades. Falando agora sobre o tópico da contracepção e planeamento familiar. Nas últimas 2 décadas, a percentagem de mulheres com acesso a anticoncepcionais, tanto nos países desenvolvidos como nos países em desenvolvimento, aumentou. Segundo o Fundo de População das Nações Unidas, em 2019, 63% das mulheres dos 15 aos 49 anos afirmaram usar algum tipo de método contraceptivo e 58% usavam um método contraceptivo moderno. Isto torna possível que as mulheres tenham a oportunidade de escolher se, quando e a quantidade de filhos que pretendem ter. Para além do impacto positivo no que toca à saúde, isto traz ainda vantagens em campos como a educação, o trabalho, a qualidade de vida, entre outros direitos. No entanto, apesar dos avanços, milhões de mulheres continuam sem acesso a métodos contraceptivos modernos. Estima-se que hoje em dia, 885 milhões de mulheres em regiões em desenvolvimento procuram evitar engravidar. 3/4 destas mulheres usam um método de contracepção moderno. No entanto, 1/4 delas, ou seja, cerca de 214 milhões, apresentam uma necessidade não atendida de métodos contraceptivos. Na Europa, América Latina e Caraíbas e América do Norte, mais de 70% das pessoas usam contracepção. No entanto, na África Central e Ocidental, este cenário é diferente, sendo menos de 25% as pessoas que usam um método contraceptivo. Certos grupos marginalizados enfrentam desafios particulares para acesso à contracepção e planeamento familiar. A maioria dos adolescentes
não têm acesso à educação sexual, planeamento familiar e métodos contraceptivos. Pessoas com deficiências a nível motor e intelectual são proibidas de construir família pela sua condição, violando os direitos humanos destas pessoas. Grupos como mulheres com deficiência, que transportem a doença HIV, e mulheres pertencentes a minorias étnicas, transgênero e intersexuais, bem como com condições de vida mais escassas, são forçadas à esterilização ou contracepção forçada. Estas violações trazem consequências graves e desumanas para estas pessoas. Num caso real de uma mulher refugiada que foi submetida à esterilização forçada após uma cesariana, ou seja, sem o seu consentimento, durante o julgamento, o tribunal enfatizou que fatores como raça, deficiência, status socioeconómico não podem ser uma base para limitar a livre escolha do paciente ou impedir a obtenção do seu consentimento. Outro caso é o de uma mulher de origem cigana, que assinou um documento onde concordava com uma cesariana, mas ilegitimamente continha um consentimento de esterilização. Foi assim retirada a esta mulher a escolha de ter mais filhos ou não, o que constitui uma violação desumana por parte dos responsáveis. Em relação a métodos contraceptivos e planeamento familiar, são direitos gerais. Proibir qualquer tratamento médico coercivo, como a esterilização forçada, o acesso a contraceptivos, inclusive na falta de companheiro sexual, não permitir que terceiros influenciem ou decidam em relação aos métodos contraceptivos e planeamento familiar das mulheres. Se profissionais de saúde, devido às suas crenças, negarem fornecer métodos contraceptivos, deve ser garantido que estes são fornecidos ou acessíveis de outra maneira. A escolha de tomar ou não contraceptivos, o acesso aos mesmos e o direito de ter filhos na quantidade desejada e da maneira desejada. Nesta área, o psicólogo fornece opções sobre possíveis escolhas e as informações necessárias em relação a métodos contraceptivos e meios de construir família, fazendo um acompanhamento em todo o processo, seja qual for a escolha dos pacientes, e garantindo que estes sabem que é um processo por vezes lento e difícil. Quando falamos em violência baseada no género, a violência contra a mulher é qualquer ato de violência de género que resulte ou possa resultar em dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico às mulheres, coação ou privação arbitrária da liberdade. Mulheres em todos os países, independentemente da sua classe, idade ou religião, sofrem violência em praticamente todas as esferas da vida, seja em casa, na escola, no trabalho, na rua, em instituições governamentais ou em tempos de conflito ou crise. Pesquisas recentes mostraram que as mulheres que sofreram violência por parte dos seus parceiros têm maior probabilidade de ter um bebê com baixo peso ao nascer, correm um risco muito maior de sofrer depressão e têm mais probabilidade de ter um aborto induzido. Dito isto, alguns dados importantes que devem ser mencionados são: globalmente, mais de 1 em 3 mulheres, cerca de 35,6%, sofreu violência física e ou sexual por parte do parceiro sexual ou por um desconhecido, e 38% dos assassinatos de mulheres são feitos pelos seus companheiros íntimos. 42% das mulheres, física ou sexualmente abusadas por um parceiro, ficam com lesões ou traumas, e 7,2% das mulheres adultas já passaram por violência sexual por parte de um desconhecido. Mulheres com deficiência, mulheres migrantes e mulheres lésbicas, bissexuais e transexuais podem ser mais expostas à violência. Um caso concreto é o de mulheres lésbicas que, para serem curadas da sua orientação sexual, e mulheres com deficiências, particularmente intelectuais, estão mais expostas à esterilização forçada. Formas de violência contra a mulher incluem violência e mortes relacionadas com feitiçaria, crimes cometidos em nome da chamada honra, feminicídio, violência doméstica e práticas nocivas, como o casamento forçado de crianças e mutilação genital feminina. Alguns exemplos do que constitui violência sexual são a esterilização forçada, nudez forçada, abortos forçados, assédio sexual, incesto e violação, podendo ser conjugal ou coletiva. Assim, os Estados devem tomar as devidas diligências para prevenir, investigar e, de acordo com a legislação nacional, punir todos os atos de violência contra a mulher. Para proteger as mulheres de violações, será necessário
tomar medidas plenas para eliminar todas as formas de exploração, abuso, assédio e violência contra mulheres, adolescentes e crianças, que os direitos das mulheres incluam o direito de saúde sexual e reprodutiva, livre de coerção, discriminação e violência, pois proteger e cumprir os direitos reprodutivos é uma condição necessária para alcançar a igualdade de género e o empoderamento das mulheres, a fim de permitir que elas desfrutem de todos os seus direitos humanos e liberdades fundamentais. Os Estados têm obrigações de respeitar, proteger e cumprir o direito da mulher a uma vida livre de violência, devendo abster-se de promulgar e implementar leis e políticas que permitam esterilização forçada ou testes de virgindade e assegurar um ambiente propício onde a violência contra a mulher seja prevenida e o acesso a serviços jurídicos, de saúde e sociais seja assegurado nos casos em que a violência ocorra. O psicólogo é uma ajuda externa que irá auxiliar na criação de mecanismos para mudar a realidade destas mulheres e superar as sequelas deixadas por situações de violência. Assim, deverá ser criado um vínculo terapêutico com a vítima, fazendo-a sentir-se num ambiente seguro e confiável para a vítima conseguir compartilhar as suas experiências. É importante fazer com que as vítimas resgatem a sua condição de sujeito, autoestima, desejos e vontades, para desta forma terem coragem de sair da situação ou relação de violência e livrar as mulheres de uma culpa que não é delas. Aqui, o método de escuta ativa irá ajudar no processo de recuperação do bem-estar físico e psicológico, na saúde reprodutiva e sexual.